fazendo um acordo. Isso. Esse acordo nós chamamos de pacto. Só que as pessoas não veem como um pacto. Aí eu vou procurar uma cartomante. Elas não percebem que estão fazendo um pacto. Que sempre, assim, naturalmente a possessão acontece se a pessoa procura ou dá espaço, ou uma pessoa normal, de repente, pode ser possessa pelo demônio. Você está abrindo um leque que a gente pode ir para Sim. N caminhos. Mas, assim, geralmente é porque a pessoa procurou e deu abertura para a pessoa ser possessa. O livre-arbítrio da pessoa. Sim. Né? É. Ela procurou uma ajuda na internet, o casamento está acabando, serve não sei quem, bababá. Ah, tá. É engraçado que a pessoa vai lá pedir esse socorro e ela não sabe que ela está fazendo um acordo. Isso. Esse acordo nós chamamos de pacto. Só que as pessoas não veem como um pacto. Aí eu vou procurar uma cartomante. Elas não percebem que estão fazendo um pacto. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Elas pensam que é algo mágico, uma brincadeira. Por exemplo, agora nós temos uma editora e estamos lançando agora, em breve agora, acho que pelo o dia que vai esse episódio, ainda nesse mês de março, próximo agora vai estar chegando, que é um livro de uma mulher que foi atendida pelo padre Duarte Lara, e 7 anos de possessão. A enfermeira? Eu acho que ela era a líder do Reiki. Isso. Do Reiki. E assim, por exemplo, pelo Reiki, claro, ela era palestrante do Reiki e tudo, era uma das líderes em Portugal do Reiki e foi possessa pelo inimigo por conta dessa aproximação profunda com o Reiki, né? E hoje tem católico que vai no Reiki. É verdade. Que procura esse tipo de coisa, e essa moça passou anos possessa. Um livro vai ser lançado chamado Resgatada das Garras de Satanás, vai ser lançado agora no próximo mês. Então, coisas que a pessoa procura que nem imagina tá ali, não é? Claro, não vai acontecer da pessoa estar em Deus, estar buscando em Deus, e o demônio querer e vai entrar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai ser possessa, não é uma coisa... Tipo assim, não é bem como é que eu posso dizer? Um poder simplesmente do inimigo possuir uma pessoa. Tem Claro que ter que um não. caminho para aquilo acontecer. Claro. E a gente não pode esquecer que Jesus é sempre vitorioso. Isso. Ele foi vitorioso na cruz, ele foi vitorioso no deserto porque ele venceu o demônio. Ele foi vitorioso na cruz porque ele venceu o pecado. Ele foi vitorioso na tumba porque ele venceu a morte. Então ele é sempre vitorioso. Agora, nosso livre-arbítrio, como você disse tão bem, seja nessa busca de ajuda errada. Infelizmente, as pessoas, primeiro, buscam ajuda onde elas não deviam buscar ajuda. E quando elas voltam para a igreja, para o exorcista, elas já estão tão complicadas que o exorcista vai ter que fazer, como eu disse, um trabalho de catequese, de acompanhamento espiritual, de direção que pode levar meses ou anos. E, às vezes, o exorcista ele vai trabalhar com psiquiatra ou com psicólogo simultaneamente. Às vezes tem casos que eu divido com um profissional de saúde, porque aquela pessoa também precisa alinhar esses pontos. Ela ficou tão desestruturada que ela desequilibrou, né? Nesse quarto episódio da obsessão, há uma ação também do mal nos pensamentos, criando uma espécie de neurose na pessoa, onde ela fica com um pensamento fixo de suicídio, de matar alguém, de se matar e matar outras pessoas. A gente vê muito isso. Alguém que matou alguém, depois se matou e deixa uma carta dizendo: eu escutava uma voz que dizia para eu fazer isso. Está muito além da esquizofrenia ou de alucinações, não é? Porque a psiquiatria vê as vozes como alucinações ou vê vultos como alucinação. Então, a pessoa diz: está vendo, está estudando alguma coisa, o psiquiatra já olha com um olhar assim, dizendo: então, está tendo alucinações. Mas o olhar do exorcista é fazer esse discernimento muito preciso à luz do Espírito, um insight. Os cientistas chamam insights, né? Um insight, hoje, palavra bonita, né? Mas para dizer o que a gente aprendeu em 2000 anos. O discernimento do Espírito. É verdade. Agora, diante das realidades que o senhor já atendeu,
vamos falar não de possessão, mas de uma manifestação demoníaca. Às vezes a pessoa está ali, muda a voz, ou começa a gritar, ou a espernear, a cuspir, a morder ali, muda o semblante, muda, e a pessoa percebe que ali não é que a pessoa está possessa, mas ela está ali tendo uma manifestação ou alguma coisa parecida, não é? É, a maioria das vezes, as causas, elas estão atreladas ao quê? Da experiência que já tive, muitas vezes, por exemplo, falta de perdão. Um Isso. ponto muito que sempre era recorrente. Quando a pessoa voltava daquele momento de transe e que a pessoa rezava, às vezes numa palavra de ciência, na palavra de sabedoria, dizia, olha, você precisa perdoar alguém, e dali a libertação já acontecia a partir daquele perdão ali naquele momento, né? Certeza. E outras vezes, em alguns casos, né, além dessa questão de perdão, é simplesmente a questão da inveja, não é? Isso. Ou tem muita inveja de alguém, ou alguém muita Tem inveja inveja da da pessoa pessoa. e gera aquela coisa. Esses fatos, eles são recorrentes, assim, e se teriam outros que aparecem muito nesses casos, entre aspas, mais simples, que não é uma possessão, mas uma manifestação aí que gera um certo transe, uma certa coisa. Gente, vocês estão vendo que Guto é de libertação mesmo, né? Ele tem um conhecimento, ele vai bem profundo. É interessante o perdão. A igreja é muito sábia, né? A gente vai transitar a quaresma, e a quaresma é 40 dias a gente invocando o perdão. A gente invocando a força do nosso batismo. As 3 últimas leituras, os 3 domingos, tem domingos que é totalmente voltado ao batismo. É tanto que na vigília pascal vai ter o batismo. Mas a própria missa já começa com um ato penitencial. O perdão. Eu pedir perdão, eu perdoar o outro. Deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com o teu irmão. Então, o perdão, ele cria eu diria, um bloqueio para que a pessoa realmente seja liberta, como também a inveja de alguém. São os 2 pontos mais fortes onde a catequese do exorcista tem que trabalhar. Trabalhar o perdão de alguém. Por isso que é muito importante uma boa confissão, Sim. onde a gente vai trazer quem você está ressentido, quem você magoou, quem você está difícil, né? E tentar fazer a pessoa entender que ela está refém do outro. Aí é onde a psicologia ajuda muito. Você está refém dessa pessoa, ressentimento vem de reviver sentimentos. Você vai ficar escravo dessa pessoa o resto da vida. Libera esse perdão, vamos soltar, vamos sair desta causa. E numa libertação, inclusive agora, eu estava no 2º encontro nacional com o Resde, a gente estava rezando juntos, e teve uma manifestação no meio do povo. E quando terminou, me botaram para atender a pessoa. Era um caso que a trava estava no perdão. Então, o Senhor deu esses elementos, você precisa perdoar. E a pessoa chorou muito, ela dizia, mas ele não merece esse perdão. Mas é preciso perdoar. É preciso você perdoar. Se você não perdoar, você não vai ser liberta disso. Então, as pessoas, às vezes, querem coisas instantâneas. Você começou brincando, mas você falou uma verdade. Sua fala foi muito verdadeira. As pessoas procuram exorcismo querendo coisas instantâneas. Tem tanta coisa instantânea hoje, né? Sopa instantânea, feijão instantâneo. Tudo. Então, elas querem coisas instantâneas. E o exorcista vai fazer uma catequese, um acompanhamento espiritual, para ajudar a pessoa a perdoar, para voltar a pessoa para 3 elementos fortíssimos que vai trazer ela o equilíbrio biopsíquico e espiritual, que é uma boa confissão, Eucaristia diária e oração de libertação. São 3 pontos que, segundo lá a Associação dos Exorcistas, são pontos que, se você não trabalhar na catequese com a pessoa, ela vai ficar pior do que ela estava antes. Então, não adianta mexer no mal se você não catequizar a pessoa. E aí surge um acordo. Você quer que a gente lhe acompanhe? Você quer que seu padre lhe acompanhe? Você quer lá que seu exorcista da sua cidade, que mandou você para mim, mandou você ficar aqui meses comigo, eu não vou ficar meses com você, né? Eu vou atender você 3 vezes e vou te devolver para ele, e ele que vai continuar o trabalho de acompanhamento de catequese. E aí você falou no 2º ponto, a inveja. A inveja é considerada pela bioenergia, pela parapsicologia principalmente, ela é chamada de telegia. Então, a parapsicologia chama a inveja de uma energia que mata plantas, animais pequenos e adoece o ser humano.
Então, a ciência já diz que a inveja, ela faz muito mal. Que a gente diz assim, comigo ninguém pode. Pode botar a planta que for, que vai pegar sim. Se você está em pecado, se você não está com intimidade com Deus, você abriu brecha para a inveja. Pergunta que as pessoas me fazem, Guto. Padre Sandro, mas Deus não é injusto? Como é que Ele está deixando que a pessoa faça um mal e esse mal me atinja? E às vezes, você sabe disso, basta a pessoa ter um coração muito mau. Basta ela ter muita raiva dentro de si. Ela já canaliza essa energia e já começa o processo de adoecimento da pessoa. Sim. Na frente, ela trinca os dentes e por trás, uma faca na mão. Então, como é difícil as pessoas alinharem isso. E os presentes que se ganha pela inveja. Às vezes a pessoa quer afetar a pessoa, ela traz um presente. Eu já quebrei várias imagens de santos que dentro tinha malefícios. Também. Várias imagens com malefício dentro. A pessoa diz, mas padre, o senhor está sentindo? Estou sentindo. Tem uma coisa aqui negativa nessa imagem. Mas é uma imagem de Nossa Senhora. É uma imagem de São Bento. Tem uma coisa negativa. Quando a gente abre lá, tem cabelo dentro. Tem pedaço de unha. Tem um aparato dentro. E aí a gente vai ter que tocar fogo, rezar, exorcizar aquele ambiente para cancelar essa negatividade.